Revisão da vida toda. Qual a forma mais rápida de pagamento? Dentre todos os meios disponíveis que temos para alcançar o resultado positivo da revisão da vida toda, qual vai ser a forma mais rápida de colocar o dinheiro no bolso do aposentado? É isso que a gente vai tratar a partir de agora. Eu tenho certeza que eu vou esclarecer muitas dúvidas que vocês estão deixando nos comentários. Então já se inscreva no canal, seja bem-vindo. Deus está contigo. Nunca se esqueça disso. Cansou? Lava o rosto, descansa, faça uma oração. Amanhã será um novo dia e o melhor ainda está por vir. Pessoal, para explicar a forma mais rápida de pagamento, você já precisa estar acompanhando. Ó, temos aqui a revisão da vida toda na via judicial e a revisão da vida toda na via legislativa. Na via judicial é onde originariamente a revisão da vida toda surgiu, como uma tese jurídica. Ela surgiu em um processo de primeira instância, foi subindo, subiu para o STJ, até que subiu para o STF. Um processo de um aposentado, e olha só, ele se aposentou em 2003, então tem muita gente aí deixando de enfrentar questões de decadência, achando que já não tem direito, né? E esse aposentado se aposentou em 2003, pediu para incluir as contribuições anteriores a 94, só que, ao mesmo tempo, vários outros aposentados também tinham feito o mesmo pedido. E o que acontecia? O juiz de uma determinada cidade julgava de um jeito, o juiz julgava de outro jeito, e aí ficava uma insegurança jurídica. Até que, no STJ, tivemos o julgamento de forma unânime. E não se enganem, no STJ, o INSS já havia apresentado os mesmos argumentos que ele apresentou no STF. Então, números falaciosos, falar que não tem como implementar a revisão da vida toda no sistema do INSS, que eles não têm computadores para isso, falar que não tem dinheiro. Isso aí é conversa velha, isso vem desde 2019, os mesmos argumentos. Então isso já está tecla batida, já está superado, pessoal. Eis que, em 2019, com a decisão do STJ, se você já estivesse acompanhando desde 2019, você já pensaria, poxa, acho que já vai sair o pagamento. Já vai sair o pagamento, porque o STJ decidiu em sede de recurso repetitivo, ou seja, valendo para o Brasil inteiro, e não teria mais o que fazer. Eis que, quando o INSS entra com recurso para o STF ainda iria avaliar se iria julgar aquela causa. O STF é o guardião da Constituição, ele tem que defender a Constituição. E a revisão da vida toda é um conflito de leis, é um conflito do artigo 3º com o artigo 29. Né? Eu não vou ficar entrando em juridiquês, só para você entender onde que a gente vai chegar na questão do pagamento, tá bom? Então, assim, você sabia que o Fachin votou em 2020 para que a revisão da vida toda não fosse considerada uma questão constitucional? Ué, professor, mas a Previdência está na Constituição, a aposentadoria... Calma. O Fachin, futuro presidente do STF, que sempre votou a favor dos aposentados, votou para que essa questão, como era um conflito de lei com lei, não era de lei com Constituição, essa questão de revisão da vida toda nem deveria subir para o STF, deveria ficar no STJ. Mas o Dias Toffoli é que foi o ministro responsável. Tô espirrando aqui. Essa mudança de tempo tá pegando todo mundo, pessoal. É até pra dar uma acordada aí, vamos pra cima. Saúde, amém. Eita, tô espirrando aqui. Vamos, se cuidem, pessoal, tá? De noite tá esfriando, de dia às vezes sai um sol. Tá muito estranha essa mudança de tempo aí, tá pegando todo mundo, hein? Garganta. Enfim, se cuidem, tá? Aí, o Dias Toffoli chamou pra si a responsabilidade e falou, não, a revisão da vida toda tem que ser julgada pelo STF.
Isso é bom ou ruim? Eu prefiro muito mais a primeira decisão do Edson Fachin, que já deveria ter ficado na STJ, trânsito em julgado, aposentados recebem. Mas beleza, subiu para STF, vamos lá. Eis que entra na repercussão geral, vitória no plenário virtual, vitória no plenário físico. Aí a gente entra já no ponto-chave de recebimento. Depois da vitória no plenário físico, em tese, né? Vamos colocar entre aspas aqui, já não deveria haver obstáculo para o pagamento. O que você precisa saber é que para você receber na via judicial, não basta a resposta definitiva do STF. Ué, professor, mas como assim? Por que estamos esperando o STF então? Eu disse que não basta. A resposta definitiva do STF é essencial, é um passo essencial, mas não é o último passo. Ah, entendi, professor. Então qual que é o último passo, o passo definitivo? O trânsito em julgado do seu processo. Você precisa de uma decisão favorável e depois o trânsito em julgado no seu processo. Por isso que é claro, a decisão da STF é primordial, é essencial. É inquestionável que é necessária. Só que ela não é o último passo. Depois da decisão da STF, aí os processos voltam a andar e você precisa de uma decisão no seu processo. Só que, entre a decisão definitiva da STF, que ainda não ocorreu, e a decisão no seu processo, depois que o tema for pacificado, eu não vejo muita demora. Tá? Então, depois que sair trânsito em julgado no STF, até sair a decisão definitiva e o trânsito em julgado no seu processo, eu não vejo muita demora. No máximo 2 meses, porque ainda vai ter uma liquidação de cálculos, né? Você precisa entrar com cálculos quando você entra com a revisão da vida toda, para o juiz poder aceitar. Teve gente que entrou sem fazer cálculo, o juiz só não extinguiu o seu processo ainda, porque está suspenso ou ele está deixando de analisar o mérito, mas depois que os processos voltarem a andar, quem tiver erro, perda de prazo, alguma coisa assim, vai ficar de fora, pessoal. Então você tem que cuidar do seu processo, é agora, com um advogado competente que está lutando pela causa dos aposentados, que está acompanhando, que está fazendo os andamentos necessários, tá bom? Aí, na via judicial, a gente ainda entra em duas questões: reajuste e atrasados. Reajuste é o valor mensal que você já recebe hoje, só que, lógico, acrescido do reajuste da revisão. Ah, hoje eu recebo, por exemplo, R$2.000. Com a revisão da vida toda, eu vou receber R$4.000. Você vai receber na mesma conta, do mesmo jeito que você já recebe. Prefere receber na lotérica? Prefere pelo aplicativo do banco? Prefere sacar na sua agência mais próxima? Do mesmo jeito que você já recebe, você vai continuar recebendo, só que, lógico, com reajuste. Quanto a isso, por isso que eu defendo o reajuste imediato. Já nos atrasados, RPV, requisições de pequeno valor, até 60 salários mínimos, 60 dias para pagamento, depois da ordem de pagamento. Entenderam? Então a gente precisa dessa decisão favorável, que em 60 dias você já vai estar recebendo. Só que o precatórios não, o precatórios a gente inscreve para receber no ano seguinte ou dali 2 anos, dependendo da data que você conseguir inscrever o seu precatório. Se for depois de 2 de abril, só dali 2 anos. Para antecipar precatório, você pode abrir mão dos valores que passarem de 60 salários mínimos. E muita gente me pergunta: eu posso receber uma parte e depois o resto eu recebo por precatório? Não, pessoal. Então, 60 salários mínimos em 2025 está dando um valor de R$91.000. Vamos supor que você tenha R$90.000 para receber. Você vai em RPV, 60 dias, a contar da decisão favorável e do trânsito em julgado, estará na sua conta. Só que, se você tiver R$100.000, você já vai para precatório.
E você não pode receber os 91 mil para depois receber os 9 mil. Ou você recebe de um jeito ou de outro. O que você pode fazer, se você tiver 100 mil reais, é abrir mão dos 9 mil para receber os 91 mil em 6 meses. Então, quando você tem um valor próximo de 91 mil, me parece óbvia a saída, né? Embora vai ter muito advogado que não vai te contar isso, porque ele não quer perder a porcentagem dele, aqui no nosso escritório o cliente é que decide. Inclusive, sobre honorários de atrasados, eu reduzi pela metade os nossos atrasados. Tem gente cobrando 40% até 50%. E eu nem 30% estou cobrando de atrasado. Por quê? Porque entendendo a causa dos aposentados, entendendo que sim, nosso escritório tem custos, né, para acompanhar, para cuidar do processo, tudo bem. Tem muita gente que entende isso e foi lá me defender na palestra. Falou, ó, contratei o professor, ele parcelou e eu tô junto, e ele ainda reduziu o honorário dos atrasados, tá? Então, só que tudo isso que a gente está falando de via judicial está afunilando para quem entrou com processo. E aí, não parece justo, né? Opa, peraí. Agora, o que antes era o mínimo que a gente está lutando, os ministros estão falando para limitar para quem entrou com a ação, mas é justo isso? E é nisso que entra a via legislativa. Via de regra, um projeto de lei, para ser aprovado, ele tem uma média de tramitação de 2 anos, na média. Ou mais até, mas numa média é isso. E aí você pode pensar, mas 2 anos, professor? Calma. Por quê? Eu sou formado em Direito Constitucional. Além de outras pós-graduações, eu sou pós-graduado em Direito Constitucional. Eu estudei muito bem como as leis são feitas. E a Constituição também. E nesse estudo, nós avaliamos, eu já tive que fazer um levantamento de várias leis, e várias leis foram aprovadas a toque de caixa. Isso você pode acompanhar pela TV. Tem lei que nunca havia sido discutida e do nada tá aprovada. Depende do quê? Depende de interesse político. Se os políticos quiserem, eles podem aprovar a revisão da vida toda em 1 mês. É verdade, pessoal. Se eles quiserem, eu tô falando, né? Se eles quiserem, se houver vontade política, a revisão da vida toda pode ser aprovada em 1 mês. Então, o que pareceria uma saída mais longa, mais demorada, pode ser muito mais rápida. E é por isso que você precisa apoiar a ideia legislativa. Porque ela vai permitir que todos recebam, mesmo que não tenha entrado com processo. Ela vai permitir mesmo quem tem, se você não fez análise completa para verificar sua decadência e tudo mais, né, ela vai permitir isso. Teria que ver uma questão de atrasados. Tudo bem, isso é passível de discussão. Mas ela permitiria, se houver vontade política, um recebimento talvez até mais rápido. Mas aí você também me pergunta, ok, professor, mas então o que falta para os políticos aprovarem a revisão da vida toda? Pessoal, o político ele funciona à base de 2 condições: apoio popular e pressão popular. Ou vai por bem, ou vai por mal. Por mal eu digo entre aspas, ninguém vai fazer mal, mas eu estou dizendo assim, vamos apoiar? Vamos, mas vamos cobrar também, é isso que eu quero dizer. Pressão popular é cobrar o político. Você votou nele, eu também. Eu não estou falando só de presidente, não, presidente A ou presidente B, se é Lula, se é Bolsonaro. Pessoal, para de ser massa de manobra. Nem o Bolsonaro queria pagar a revisão da vida toda e nem o Lula quer pagar a revisão da vida toda. Então a gente tem que lutar, porque a gente viu o Congresso derrubando várias decisões do Lula e depois o Lula tentando reverter e o Congresso podendo vetar ou derrubar o veto. Então, opa! Sistema de freios e contrapesos. Poder legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si e cada um pode, opa, vai para lá e vai para cá.
Por exemplo, você está aqui num vídeo do professor Nakamura, certo? Estamos aqui. Você vai um pouquinho para baixo, ó. Um pouquinho para baixo. Você já vai deixar o like. E você vai clicar aqui em comentários, ó. Comentários. Eu tô pegando o último vídeo, tá? Comentários. Aí você vai clicar em cima, ó, de comentários. Opa! Esse primeiro comentário vai ter o WhatsApp do escritório, se você quiser verificar os seus direitos, processos, análise completa, vai ser uma honra. Já vou deixar uma condição especial para quem assistiu até agora. Você pode clicar nesse primeiro link e falar condição especial para a Bárbara. E o que eu quero te mostrar aqui é o segundo link, ó. O celular a tela tá meio quebrada, que é só o vidro, então eu vou trocar essa película aqui. Mas é só para dar o exemplo aqui para vocês. E você clica no segundo link aqui. Deixa eu virar aqui para mim. Aí, ó, abrir com Chrome. Ele vai carregar. E aqui você já está no site do Senado para votar, certo? Aí, ó, presta atenção, tem uma barra aqui embaixo, ó, apoiar. Apoiar o parágrafo único. Aí ele vai perguntar aqui, deseja continuar o seu apoio? Aí você clica no botão azul, ó, confirmar. E ó, ele vai falar, é necessário que você esteja logado aqui no .gov.br. Você clica em OK, tá? OK. Ó, aí ele vai pedir para você entrar com a sua senha do .gov.br. É a mesma conta do meu INSS. A diferença é que no INSS você entra com CPF e senha. Aqui você precisa entrar com e-mail e senha. Depois que você entrar, ele já vai perguntar se você confirma o seu apoio. Você diz que confirma e está votado. Você já apoiou. Em alguns celulares a gente viu, eu não sei se depende do celular ou do cadastro da pessoa, mas lá no café a gente foi ajudar o pessoal a votar. Realmente tá, às vezes está travando, mas tenta primeiro, não fica com preguiça. Ah, se tá travando para o outro, então eu nem vou tentar. Não, às vezes para você não vai travar. Tenta primeiro, tá? Tenta primeiro, tenta em outro celular. Pede ajuda do seu filho, do seu neto, porque isso aqui, pessoal, é dentro do site do Senado. Um site seguro, que não vai roubar a sua senha, não vai roubar a sua conta, não tem nada a ver. Até por isso que ao atingir 20 mil assinaturas, a revisão da vida toda obrigatoriamente vai para discussão no Senado. Por isso que tem gente que perguntou, professor, mas por que você não faz um abaixo-assinado em outro site? A gente já fez. Eu fiz o maior abaixo-assinado da história, 60 mil assinaturas. Não tem outro abaixo-assinado online até hoje. De aposentados, né? Eu tô falando. Da revisão da vida toda. Só que isso vale para a gente apresentar lá no Congresso, para os outros, mas isso aqui no site do Senado é oficial. Ele obrigatoriamente vai para, depois de 20 mil assinaturas até 2 de outubro, ele obrigatoriamente vai para a discussão. E aí, pessoal? Não chegou a hora de você apoiar a ideia legislativa? Te mostrei aqui e vou mostrar de novo. Em outros vídeos eu faço gravando a tela do celular certinho. Aqui eu fiz mostrando um pouquinho ali. Mas pede ajuda pro seu filho, pro seu neto. Tá ali, ó. Embaixo do meu vídeo tem comentários. No primeiro comentário fixado. O primeiro link é do WhatsApp. Se quiser entrar em contato, é uma honra. Se não quiser também, vai já direto no segundo link para apoiar a ideia legislativa. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.